A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Nessa oportunidade, eu quero fazer alguns questionamentos a você. Será que a Bíblia possui um assunto principal? Será que a Bíblia aponta para alguma coisa? Ou será que a Bíblia aponta para alguém em específico? Pois bem, eu quero desejar a você uma ótima tarde. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por sua atenção e, sobretudo, obrigado por suas orações. Continue orando por mim e nós vamos agora para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Será que o assunto principal da Bíblia seria a salvação? Será que o tema principal da Bíblia seria o céu? Será que a Bíblia ela aponta sempre para a ressurreição de Cristo? Qual seria o tema da Bíblia? Ou ainda, para quem a Bíblia aponta? Queridos, sem prorrogarmos essa resposta, eu quero te dizer que o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. O plano de salvação, a vida de Jesus, as ações de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas aí você pode me perguntar, o tema principal da Bíblia é Jesus? Todos os textos apontam para Jesus? Mas mesmo antes do nascimento de Jesus, os indícios, os fatos, os eventos já apontavam para o Messias? Falando em Messias, Isaías, queridos, era tido como um profeta messiânico, ou seja, ele profetizava muito sobre a vinda de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre as principais ações de Jesus, ou seja, Isaías já profetizava até mesmo sobre o plano de salvação de Jesus em relação à humanidade. A palavra de Deus em Isaías 9:6, olha o que a Bíblia vai dizer, queridos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isso é muito interessante, queridos, porque mesmo antes do nascimento de Jesus, Isaías já falava sobre ele. Nasceria um menino cheio de virtude, nasceria um menino maravilhoso, aquele que traria consolo, aquele que nos daria força, aquele que futuramente, dentro dessa profecia, futuramente se cumpriria a salvação da humanidade através desse menino. Então isso é tremendo, queridos, é interessantíssimo falarmos, porque muito tempo antes do nascimento de Jesus, Isaías já profetizava sobre ele. Não só Isaías, mas os profetas aqui, eles já falavam de Jesus, eles já falavam de tudo o que aconteceria, eles já relatavam o plano de salvação de Deus através de Jesus. Mais que façamos a leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse e não consigamos perceber o quanto esses eventos eles têm se comungado entre eles, o quanto eles têm sido comuns, o quanto eles têm sido altamente conectáveis uns aos outros, por mais que não consigamos perceber, queridos, pense comigo, aceite essa verdade, a Bíblia toda aponta para Jesus. É evidente, queridos, que nós não vamos esgotar a palavra de Deus, mesmo porque seria impossível esgotar essa fonte aqui, completamente inesgotável. Mas a gente vai dar alguns exemplos aqui de homens, alguns exemplos de eventos, alguns exemplos de textos que apontam diretamente para Jesus. É evidente que eu não preciso aqui falar de Novo Testamento, porque após a vinda de Jesus, após o legado que Jesus deixou, após o sacrifício, a vitória de Jesus na cruz, todos os livros são completamente explícitos
em relação à pessoa de Jesus. Adão aponta para Jesus. Ele se fez homem como nós. E a Bíblia vai dizer que por um homem o pecado entrou na humanidade e por outro homem a salvação venceu o pecado. Jesus, ele é como aquele animal que foi morto lá no Jardim do Éden. Foi morto para cobrir a nudez dos pecadores. A árvore da vida aponta para Jesus, porque quem recebe Jesus e come dele tem a vida eterna. Abel aponta para Jesus, mas o sangue de Abel, ele não clama por condenação, mas sim por justiça. E o sangue de Jesus clama por justiça em relação a todos nós. Abraão também aponta para Jesus, porque saiu da sua terra, foi para um país desconhecido para gerar uma geração incontável. A Arca de Noé aponta para Jesus, porque quem estiver nele está guardado de todos os perigos do mundo e até mesmo da morte. Jacó aponta para Jesus, porque foi ferido para lutar por todos nós. Moisés é evidente que aponta para Jesus, porque foi usado para libertar o seu povo e depois para conduzir o seu povo no deserto, guiando e cuidando com muito amor. Aquela rocha lá do deserto também aponta para Jesus, porque ele é a nossa rocha que jorra água para a vida eterna. Aquele galho que foi jogado na água amarga também aponta para Jesus, porque purifica a água para o nosso consumo. Ele é a água viva. É claro que Jó também aponta para Jesus, porque Jó foi o justo que padeceu e suportou grande dor. Davi também aponta para Jesus, porque Davi venceu todos os gigantes que o afrontaram. E quando os gigantes se levantam na nossa vida, Jesus, ele vai de encontro a esses gigantes para poder abatê-los também. Esther também aponta para Jesus, porque Esther foi diante do rei e intercedeu pelo seu povo. A palavra de Deus diz que Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. É até curioso, apesar da desobediência, mas Jonas também aponta para Jesus, porque foi lançado ao mar para a salvação da tripulação daquele barco. Jesus foi lançado aqui entre nós para poder nos salvar do pecado que abatia a humanidade. O Cordeiro da Páscoa também aponta para Jesus, porque era morto para remir pecados. Jesus, ele se deu como sacrifício vivo para morrer no nosso lugar e para nos remir de todos os pecados. Jesus, ele é o templo, o sumo sacerdote, o pão. Jesus, ele é o maná que descia do céu. Se nós formos, queridos, analisar muito mais contextos, analisar muito mais eventos descritos aqui na palavra do Senhor, nós vamos achar bem mais exemplos aqui para podermos comentar. Segue então a nossa série de reflexões, produzindo e semeando na quarentena. Que Deus te abençoe muito, fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até a oportunidade futura, se Deus quiser e nos permitir.